Senhor, dia de celebrarmos a salvação, dia de adorarmos o seu santo nome, dia de glorificarmos aquele que nos deu a vida e a vida eterna. Nós vamos começar esse culto lendo aqui o texto do Salmo número 1. Por favor, abra sua Bíblia aí comigo no Salmo número 1. Nós vamos ler ele de maneira alternada. Salmo de número 1, primeiro salmo das Escrituras. Muitos têm esse salmo como um prefácio desse livro, bendito do Senhor. Salmo que traz o tema para todos os salmos. É o salmo de número 1. Vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lendo aí os versos pares. Salmo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Bendita a palavra de Deus. Você sabe muito bem o significado de bem-aventurado, não é mesmo? Bem-aventurado é mais que feliz, é mais do que satisfeito, é mais do que alegre. Bem-aventurado é este homem. E se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser muito feliz, muito satisfeito, lembre-se desse salmo. Se afaste dessas pessoas, se afaste dos ímpios, se afaste do caminho dos pecadores, se afaste da roda dos escarnecedores. Isso não é lugar para aqueles que são filhos do Senhor. Antes o seu prazer está na lei de Deus. Aqueles que querem ser bem-aventurados, aqueles que querem ser muito felizes, a sua alegria, a sua vida provém da palavra de Deus. É ela quem nos dá vida, é ela quem nos dá vigor, é ela quem nos dá o sustento. E esses plantados nessa palavra são bem-sucedidos. O final do verso 3 diz: esses é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A gente vive a nossa vida querendo ser bem-sucedido. A gente faz um curso, quer ser o melhor da turma, a gente vai para o trabalho, quer ser reconhecido e ter uma promoção. A gente vive a vida querendo ser bem-sucedido. E aqui está o segredo. Quer ser bem-sucedido na sua vida? Tenha essa palavra como fonte de vida, como fonte de sucesso. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu consolo, o Teu conforto sobre nós. Obrigado a Deus por esse momento juntos aqui hoje como igreja, nesse dia de chuva, nesse dia complicado, ó Deus, mas o Senhor nos trouxe até aqui. E bendito seja, Deus, o Senhor. Bendito seja, Deus, o Senhor que nos trouxe para ouvirmos da Tua palavra, para cultuarmos ao Teu nome, para adorarmos ao Senhor, para cantarmos louvores ao Teu santo nome. Ó Pai, cuida de nós, para que nosso coração agora, nesse momento de culto, possa estar totalmente voltado ao Senhor. Tira de nós toda a preocupação da semana, tira de nós todo o estresse, ó Deus, que temos passado no dia a dia, e coloque no nosso coração, ó Deus, o desejo de sermos transformados por Ti, de sermos pastoreados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, aceite este culto, ó Pai, ao Senhor, é totalmente voltado a Ti, e que a nossa confiança esteja em Ti, de todo o nosso coração, de tudo que somos, ó Deus. E assim,
como o salmista disse aqui para nós no Salmo 1, que nós possamos ser bem-aventurados, porque a nossa vida está enraizada na Tua palavra, que é fonte de água viva. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor, vamos ficar de pé, cantar o hino número 14. Nesse momento onde nós dedicamos ao Senhor todo o nosso arrependimento e nossa fé, nós vamos ler aqui Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 25, por favor. Abra sua Bíblia comigo lá. Gálatas 5, 16 a 25. É o texto famoso de Paulo, onde ele nos chama a atenção para o fruto do Espírito. Paulo nos chama a atenção aqui para a maneira de como nós devemos andar no Espírito Santo de Deus. Vamos ler também esse texto de maneira alternada, irmãos. Gálatas, capítulo 5, 16 a 25. Eu vou ler aqui os versos pares e os irmãos os ímpares. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Texto belíssimo de Paulo aqui à igreja de Gálatas, nos chamando a atenção. Queridos, perceba só uma nuance do texto aqui muito importante no verso 16, que ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma afirmação isso aqui. Se você anda no Espírito, o texto está afirmando que você não vai satisfazer as concupiscências da carne. A questão é quando nós cedemos à carne, nós deixamos de andar no Espírito. E aí Paulo revela para nós aqui uma lista extensa de pecados das quais nós estamos suscetíveis a cometer. Não achem que é uma lista completa. Paulo não fez uma lista completa aqui. Ele fez alguns exemplos de alguns típicos pecados que nós caímos normalmente quando nós deixamos de andar no Espírito. E nós precisamos andar dessa maneira, no Espírito do Senhor, clamando a Ele para que o seu fruto gere em nossa vida novidade, que o texto também descreve: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É por isso que nós vamos orar agora, irmãos, clamando a Deus por perdão de pecados, por todas as vezes que deixamos de andar no Espírito e cedemos às tentações da carne. Vamos orar nesse momento, irmãos, silenciosamente, pedindo para Deus para que Ele nos perdoe, pedindo para Deus para que Ele tenha misericórdia mais uma vez de nós e nos perdoe de todo pecado. Vamos orar, queridos, alguns instantes, silenciosamente. Depois eu vou pedir para que a Rosa Quignoli fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos na Tua casa, Pai, reunidos, Pai, em Teu nome. E nesse momento, te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, ó Deus. Ó Pai, nós somos falhos, ó Deus, somos imperfeitos, mas estamos aqui, ó Pai, com o nosso coração, ó Deus, arrependido por ter pecado contra Ti, ó Pai. E também, ó Deus, cremos que quando nós recorremos a Ti, o Senhor nos perdoa. Ó Pai de amor e misericórdia, perdoa a Tua igreja, Senhor, e fica conosco, Senhor, nesse momento onde agora nós vamos louvar e bendizer o Teu santo nome. Amém. Em nome e por amor de Jesus, eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua grande misericórdia, por sua grande graça, pelo seu perdão em nossa vida. E é em resposta a esse perdão, em devoção a esse perdão, que nós vamos cantar agora alguns cânticos ao Senhor em louvor ao seu nome. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se você andar desse modo, diligentemente, de maneira maior, confiando naquele que te chamou, confiando naquele que te escolheu antes da fundação do mundo, você vai andar de maneira a não tropeçar, de maneira a não cair. Pense nisso, reflita sobre isso e viva em novidade de vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor os cânticos, e aqueles que estão preparados para entregar seus dízimos e ofertas, que façam nesse momento.
a nossa igreja, né? Vamos cantar mais um cântico, Eu Nasci de Novo, diante do trono. A realidade de
Meu pai, faz uma oração pra gente. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, que esses louvores, ó Pai, possa ser aceito diante da Tua presença, ó Pai, como aroma suave, ó Deus. E que assim, ó Pai, esse Teu amor, a Tua graça, ó Pai, possa estar, ó Deus, abençoando a essa igreja, ó Pai, a cada um aqui nessa noite, ó Deus. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja renovando as nossas vidas, as nossas mentes, ó Deus. Para que assim, ó Pai, a cada dia possamos, Senhor, ser pessoas diferentes, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, para que assim, ó Deus, o nosso falar, ó Pai, possa estar transmitindo, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, àqueles que ainda não conhecem, ó Pai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor esteja aceitando todo esse ato desse culto, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, nosso Deus. E, ó Deus, nesse momento também pedimos que o Senhor, ó Pai, abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para te ouvir a Tua palavra, ó Deus, para que assim, ó Deus, a cada dia mais venhamos a conhecer o Senhor, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Deus, usando o Teu servo nessa noite, que irá trazer a palavra, ó Pai, que ele possa estar cheio do Teu Espírito, ó Deus, para assim transmitir a Tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração, ó Deus, que nós Te louvamos, que nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. As crianças até quantos anos? Até 9, né? Podem vir? Podem vir as crianças até 9 anos. Bem, hoje a gente está recheado, hein? Coisa boa. Fica aqui. Olha que maravilha. Quanta criança bonita aí. Palheta, coisa boa, né? Eu sempre peço para as crianças virem à frente, não é porque vai subir a audiência, né? Ou o YouTube vai falar que crianças maravilhosas vamos fazer, não é por isso não. Eu chamo as crianças à frente para vocês verem elas e na semana vocês lembrarem de orar por elas. Então lembra do rostinho delas, né? Olha para frente para todo mundo ver seu rosto, né? Olha essas crianças e vocês na semana lembrem-se de orar por cada uma delas, para que Deus realmente derrame sua graça nas suas vidas, para que elas possam crescer debaixo do Santo Espírito de Deus, não é mesmo? Então vamos orar pela vida das crianças, vou pedir para ele fazer essa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, ainda diante da Tua presença. Quero colocar em especial as crianças, Amém, Pai, que o Jesus. Senhor esteja conduzindo elas, meu Deus, a cada dia no seu caminho. Elas não venham se desviar, que o Senhor esteja com os pais, que eles possam instruí-las, ó Deus, da melhor forma da Sua palavra, Pai. Fique com elas lá no cultinho, onde elas vão aprender a Sua palavra da maneira mais adequada para elas, e que elas possam guardar tudo que vão lá com seus corações. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir. Bom. Muito bem, queridos, a gente aqui, né, vamos hoje para a 1 Tessalonicenses. Não vamos para Marcos hoje. Hoje nós vamos para uma outra mensagem, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Eu tenho por tema dessa mensagem utilizando a ferramenta certa. Utilizando a ferramenta certa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Paulo aqui está exortando a igreja de Tessalônica às práticas de santidade. Eu vou ler aqui, então você acompanhe na sua Bíblia com muita fé no seu coração. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba construir o próprio corpo
em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que desta maneira ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, muito obrigado a Deus por essa palavra tão bendita, que o Senhor possa nos instruir através dela, Deus, e que ela possa de verdade hoje fazer morada em nosso coração, para que saiamos aqui, ó Pai, transformados em novidade de vida, Deus, para vivermos e corrigirmos aquilo que temos feito de errado. E assim como Paulo diz aqui, nos chama a atenção que a gente possa continuar progredindo cada vez mais em santidade de vida. Obrigado, Deus, por isso. Em nome de Jesus. A gente conhece todo bom profissional quando ele sabe utilizar a ferramenta certa, não é mesmo? Isso é muito interessante, né? Há quem diga que você só é um bom profissional quando você sabe a ferramenta certa para aquele determinado conserto. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu sim, várias vezes vou levar meu carro para consertar, alguma coisa para consertar, e eu pago uma fortuna por um conserto de alguns poucos minutos. Por quê? Porque ele tem a ferramenta certa para corrigir aquele problema. Né? E quando a gente faz isso, a gente paga uma fortuna para ele usar aquela ferramenta em poucos minutos e você sai dali satisfeito, porque a correção, o conserto foi feito, bem feito. Mas também tem vezes que a gente compra alguma coisa, não sei se você já passou por isso também, mas você compra algum móvel, algum equipamento que você está louco para utilizar, mas aquele equipamento precisa de um técnico para montar. Mas a gente não tem paciência, não é mesmo? E a gente quer montar aquele móvel, a gente quer montar aquele equipamento, e aí a gente vai na ânsia, pega todas aquelas peças, olha os parafusos, vai lá na gaveta da cozinha, pega aquela faquinha de ponta e começa a apertar os parafusos. E aí o que você faz? Você acaba estragando os parafusos, você acaba fazendo com que aqueles parafusos sejam espalhados. Por quê? Porque você olha para aquele parafuso, você olha para aquele equipamento e fala, é só uma chave de fenda. Eu posso eu mesmo montar. Se eu colocar esses parafusos aqui no lugar certo e começar a parafusear com a minha faca de cozinha, eu vou chegar lá no resultado que eu preciso, não é mesmo? Isso é bem comum, meus irmãos, porque nós não temos noção das ferramentas certas. A gente não tem noção de quantas ferramentas existem por aí. Não existe só uma chave de fenda. Existe chave de fenda plana, chave de fenda Phillips, chave de fenda pose driver, chave de fenda Torx, chave de fenda Torx de segurança, chave de fenda resistor, chave de fenda quadrada, chave de fenda hexagonal, e a gente quer fazer o serviço com uma faquinha de cozinha. A gente não utiliza a ferramenta certa. A vida seria fácil se fosse só sobre chaves de fenda, né? Mas o que eu quero trazer hoje para você é o seguinte: esse conceito é válido na vida espiritual também. Nem tudo na vida se conserta com uma chave de fenda, mas o consenso, a ideia é a mesma. Paulo quer nos ensinar aqui um conceito muito valioso da vida, que para nós consertarmos alguns pecados, nós precisamos utilizar a ferramenta certa. Paulo está querendo ensinar a gente aqui, nesse trecho da carta aos Tessalonicenses, meus irmãos, a consertar aqueles pecados da nossa vida que há tempo a gente não consegue abandonar. Paulo quer ensinar isso para a igreja. Paulo está querendo ensinar aqui, depois de falar sobre diversos pecados que nós caímos, que nós precisamos corrigi-los. O problema é que a gente teima em corrigir pecado com ferramenta errada.
a gente teima em corrigir pecados com ferramentas erradas. E assim, quando nós somos alertados a esses pecados, nós sofremos demais. Por quê? Porque ao invés de consertarmos, nós criamos um novo problema. Porque não é a ferramenta certa. A gente vai ver isso em 3 pontos simples, meus irmãos. O primeiro ponto é que conduta importa sim. Conduta importa sim. Segundo ponto é devemos saber possuir o próprio corpo. E o terceiro ponto é devemos consertar as coisas com a ferramenta certa. Primeiro ponto então, rapidamente. Conduta importa sim. Paulo passou os 3 primeiros capítulos desse livro, os 3 primeiros capítulos da carta aos Tessalonicenses, relembrando os Tessalonicenses sobre a sua conversão. Paulo falou para eles: olha como foi bom eu estar com vocês, como foi bom ver a conversão de vocês. Paulo elogiou aquela igreja, Paulo falou como era bom ver a fé, o amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros. Paulo fez isso nos 3 primeiros capítulos. Do capítulo 4 até o final dessa carta, Paulo vai falar de conduta. Paulo vai falar de conduta, de santidade. Paulo está falando para essa igreja que aquela igreja precisa viver uma conduta santa. Queridos, perceba a importância da conduta na nossa vida. A igreja de Tessalônica era a igreja mais elogiada de todo o Novo Testamento. Não era uma igreja complicada, não estamos falando da igreja de Corinto. Estamos falando da igreja mais elogiada do Novo Testamento. E mesmo essa igreja, que Paulo fala que era reconhecida pelos demais, pela sua fé operosa, pelo seu amor, pela sua abnegação, Paulo está falando: irmãos, conduta importa. E a gente precisa tratar sobre conduta. A gente precisa tratar sobre conduta. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque a gente perde muito tempo. A gente fica muito tempo parado discutindo opiniões. A gente fica desejoso de aprender mais sobre a Bíblia. A gente fica desejoso de aprofundar nossa comunhão. E a gente cria coisas para aprofundar nossa comunhão. A gente cria coisas para aprofundar nosso conhecimento bíblico, mas a gente se esquece de corrigir os nossos erros. A gente esquece de viver uma vida refletindo a correção de problemas. Às vezes a gente fica parado refletindo sobre a nossa convivência social aí fora. E a gente quer tratar a igreja como um ponto de encontro, onde a gente faz amigos, onde a gente vive como um clube, sabe? E a gente esquece que aqui é o lugar para a gente ouvir os nossos dilemas e corrigir os nossos problemas. Paulo está falando aqui para nós: conduta importa sim. E a gente precisa aprender o que estamos fazendo de errado para aprender a corrigir esse problema. Esse foi o primeiro ponto. Conduta importa sim. O segundo ponto é: a gente precisa saber possuir o próprio corpo. Paulo está falando de coisas complicadas aqui. Paulo está falando sobre conduta moral e sexual aqui no texto. É isso que Paulo está falando para nós. Assunto difícil. Assunto bem complicado. E sabe qual é o pior? Contrário à nossa sociedade. Os Tessalonicenses viviam um tempo onde o padrão de imoralidade sexual era altíssimo. Muito mais alto do que os dias de hoje. É isso mesmo, é a vida que eles viviam. A sociedade greco-romana naquela época tinha um nível de imoralidade terrível. Existiam pecados socialmente aceitos que eram grotescos. Não havia um peso na opinião pública em diversos pecados de imoralidade. Traição era socialmente aceito, era quase um direito do cidadão. Era triste de ver. Para aquela sociedade daquela época, ninguém olhava torto para quem praticava um ato imoral sexualmente. Ninguém olhava torto. E sabe qual é o pior? Hoje a gente vive num tempo onde a nossa sociedade almeja chegar nesses pés. Nos pés
daquela sociedade greco-romana, onde as imoralidades sexuais serão vistas como positivas, como bem vistas, como algo aprovado. E em nome de uma liberdade, querem retornar ao tempo de libertinagem. E nós vamos ser os culpados, nós vamos ser os errados, por falar que isso é pecado. Queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui para aquela igreja, a sociedade que vocês vivem, dizem que isso não é errado, mas vocês não fazem mais parte dessa sociedade. E ele vai dizer no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade da sociedade é que vocês possam viver livremente. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Não importa o que as pessoas pensam sobre aquele ato imoral. Não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre aquele ato imoral. Não importa se é socialmente aceito. O que importa é que para Deus isso é errado. Queridos, a santificação tem que ser um alvo da nossa vida. Enquanto aqui a gente aguarda o retorno de Deus, enquanto aqui nós vivemos uma vida de aguardar o Senhor Jesus voltar, nós precisamos observar a nossa vida e observar se estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor. E Paulo está tratando isso de uma maneira muito sóbria, não é mesmo? Muito sóbria. Paulo está falando assim, olha, irmãos, preste atenção nesses atos imorais. Preste atenção no que você tem vivido, para que você aprenda qual é a vontade de Deus. Paulo está falando de uma maneira muito clara, muito sóbria, sem meias palavras. Preste atenção como você tem vivido aí. Preste atenção, a sociedade diz que isso é certo. Você não pode achar que isso é certo. Paulo fala sobre impureza, sem receio a uma sociedade que achava que era positivo. Porque importa para ele fazer a vontade de Deus. Isso porque ele entendia que santificação era algo necessário. Ele entendia que uma vida santa era algo necessário para um cidadão que quer viver no céu. Se nós queremos uma vida de céu, se nós queremos uma vida diante do Senhor Jesus, nós temos que entender que santidade tem que ser o nosso alvo. E Paulo está falando, vocês não são mais deste mundo. Vocês não são mais deste mundo. Assim como Pedro fala lá em 1 Pedro 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês são esse agora. Parem de olhar as situações lá fora e achar que é normal. Parem de olhar as atitudes imorais do mundo que a gente vive hoje e achar que é normal. Precisamos entender que isso é pecado e devemos mudar. E é por isso que ele vai dizer no verso 4 assim, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. O que Paulo quer dizer com isso é que essas práticas devem ser feitas de maneira... as práticas devem ser feitas de maneira honesta, honrosa e santa, refletindo o caráter de Deus. Tudo que nós devemos fazer, assim como ele disse lá aos Gálatas. Não deixe com que a sua vida seja voltada para a carne. Ande no Espírito. O Espírito tem essa característica. O que esse texto quer dizer, irmãos, é que não é apenas algo que nós devemos somente refletir. É algo que nós devemos olhar, ver o que está errado e praticar o que é certo. Quando nós somos convertidos por Cristo, a gente torna-se um com Ele. E essas práticas que o texto diz são práticas das quais nós devemos viver longe, distante. Esse foi o segundo ponto. Saber agir, saber viver com o nosso corpo. E o terceiro ponto é simples também. Saber corrigir os pecados.
com a ferramenta certa. De uma maneira muito sóbria, como eu disse, de uma maneira muito prática, sem meias palavras, Paulo trata de conduta. Paulo está tratando da maneira santa de viver. Queridos, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Como tem sido a nossa conduta? Porque nós somos um só corpo em Cristo e assim devemos saber possuir o nosso próprio corpo. E obedecer ao que está escrito no verso 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E quando nós somos chamados à santificação, irmãos, alertados pela palavra de Deus sobre condutas erradas das quais nós praticamos, a gente tem que parar para pensar. Sabe? Você precisa parar e refletir sobre aquilo. Olha, o Senhor está falando que isso é errado. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual ferramenta eu tenho usado para corrigir? Qual ferramenta você tem usado para corrigir o que você percebeu que é errado? Muitas pessoas utilizam, sabe o quê? A vergonha. É assim mesmo, a vergonha. Muitas pessoas não praticam tais imoralidades porque elas têm vergonha de serem descobertas, de serem pegas. Porque ainda hoje a nossa sociedade vê com maus olhos. Então, a pessoa tenta vencer esse pecado por conta do medo. Algumas pessoas também utilizam o seu cargo na igreja para não cometer esse pecado. Elas têm medo de cometer o pecado e o pastor colocá-la de banco, sabe? É isso que as pessoas acham sobre o pecado. É assim que elas lutam contra o pecado. Eu não vou cair nisso, porque se eu cair nisso eu vou tomar um banco. E eu não quero isso. Outras pessoas utilizam algumas coisas, algumas invenções modernas, sabe? Alguns coaches que vão defender a moralidade no casamento, onde você precisa vestir uma roupa laranja e ir para o monte, e lá você vai passar um tempinho, e ali a tua vida do teu casamento vai melhorar. Isso é história de coach, isso não é o que a Bíblia chama de ferramenta certa para você corrigir o seu casamento. Outras pessoas utilizam a lei de Deus, para vencer os seus pecados de conduta. Sabe, perceba, a pessoa vê que a lei proíbe, e aí ela fica desesperada. Meu Deus, essa lei proíbe isso, eu não posso fazer isso. Não estou dizendo que a lei é errada, eu estou dizendo que a lei não serve para isso. A lei não serve para isso, a lei não é uma ferramenta para a gente vencer pecados. A lei só serve para apontar o pecado e apontar a solução, que é Cristo. A lei é um aio para Cristo. As pessoas que utilizam a lei para combater os pecados de imoralidade fazem isso também pelo temor de perder a salvação. Se eu quebrar a lei, eu não vou ser salvo, isso é um problema sério. Não use a lei para isso, a lei não serve para isso. A lei serve para mostrar que você está errado e não para apontar a solução. Essas ferramentas, meus irmãos, que eu acabei de citar, ela pode até funcionar por um tempo. Mas muitas vezes ela vai servir como se fosse um chiclete para consertar o furo de uma caixa d'água. É algo impossível de solucionar. Não use essas invenções modernas para corrigir o seu erro. Não use esses coaches que falam que descobrir a solução, vem aqui para você descobrir. Não use isso. Isso é um erro. Não use a lei para você corrigir o pecado, ela não serve para isso. A única ferramenta que tem poder para vencer o pecado é o Espírito Santo de Deus. Essa é a única ferramenta que corrige. Olha só o que diz o verso 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. Quem rejeita essas coisas, ela não está rejeitando Paulo, Silas ou Timóteo que escreveram essa carta. Quem rejeita essas coisas, rejeita Deus,
que também vos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita essa palavra está rejeitando, na verdade, o Espírito Santo que habita em nós. Aquele que rejeita a instrução da palavra está rejeitando Deus. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema disso? É que nós, como crentes, muitas das vezes não sabemos nem quem é o Espírito Santo. E aí a gente não sabe nem usar. Certo? A gente não sabe usar. Meus irmãos, eu já fiz esse teste. Já perguntei para várias pessoas que eram crentes de tempo. Não estou falando de crente novo, não. Estou falando de crente de tempo. Eu já perguntei para essas pessoas, quem é o Espírito Santo? E a pessoa vai me responder, sabe o quê? O que está no topo da lista. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força invisível, tipo eletricidade. Eu já ouvi muito isso. Muito isso. Que o Espírito Santo ele é uma força que está no ar, invisível, como a eletricidade está. E ela, assim que eu peço para ela algo, ela vai e me concede. Assim como a eletricidade, eu peço para ela acender, ela acende. Eu já ouvi muito isso. Segundo, eu já ouvi muito. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um anjo muito poderoso. Já ouvi muito isso. Um anjo muito poderoso. O Espírito Santo é como se fosse um anjo que está ao nosso redor, que vem no nosso meio, que ele, assim que eu falo com ele, ele para, presta atenção e me concede alguma coisa. Terceiro, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma capa protetora que afasta o mal de mim. É isso mesmo, eu já vi muito isso. Como se o Espírito Santo me revestisse de um poder que eu não tenho, para que eu vença as minhas batalhas. Meus irmãos, se a gente não souber quem é o Espírito Santo, a gente não sabe usá-lo para vencer os nossos pecados. E Paulo está dizendo aqui, Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também nos dá o seu Santo Espírito. E a gente rejeita o Santo Espírito, porque a gente não entende quem Ele é e como que a gente vai usar. Se você não conhece a ferramenta certa para fazer a correção do problema, o que você vai usar é uma ferramenta errada e vai criar um problema maior. Meu irmão, o Espírito Santo não é uma força invisível. Meu irmão, ele não é um anjo muito poderoso. Muito menos uma capa protetora de crente, tá? O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O nosso Deus, o único Deus que existe neste mundo, que subsiste em forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o Deus conosco. Saiba disso. Você precisa gravar isso. Quando os discípulos estavam com Jesus, e eles viam o que Jesus fazia por eles, e eles viam que Jesus era Deus, e eles viam que Jesus os curava, que Jesus sarava, que Jesus os livrava dos pecados, que Jesus os purificava dos demônios. E aí Jesus disse para eles, olha, eu preciso voltar ao Pai. E eles ficaram com muito medo. Os discípulos ficaram com medo. Não, Senhor, como que nós vamos viver sem a Tua presença aqui? E aí Jesus responde para eles, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Este é o Espírito Santo. É a presença de Deus conosco. É Deus vivendo conosco. Quando os discípulos viram o Emanuel, o Deus conosco, falando que precisavam voltar do Pai, eles ficaram preocupados, mas o Senhor Jesus disse, não, eu vou deixar outro Consolador, da mesma essência, com o mesmo poder, mas Ele vai habitar com vocês. Queridos, a presença de Deus conosco está na forma do Espírito Santo. E Ele habita em nós como igreja.
Ele habita em nós. É Ele que nos capacita para andar em novidade de vida. É Ele que nos dá uma nova vida. É Ele que nos dá a capacidade para viver corrigindo os problemas e os pecados que cometemos. É Ele quem faz isso. Não confunda mais essas coisas. Não use mais a ferramenta errada. Fale para Deus. Meu irmão, eu não sei o que você tem lidado. Eu não sei com quais pecados você tem lutado na sua vida. Eu não sei quais são os pecados que você tem enfrentado, mas eu sei que você tem enfrentado. Porque nós, até a segunda volta de Cristo, nós enfrentaremos muitas batalhas e muitos pecados para serem consertados. Você precisa ser muito sóbrio para identificá-los. Primeiro, Paulo está falando para nós, conduta importa sim. Não acha que conduta é algo de só menos importância. Conduta importa. Você precisa ser sóbrio, consciente, refletir na lei do Senhor e identificar o que você tem feito de errado. E tratar com Deus sobre isso. Mas não trate de qualquer maneira. Não trate com ferramentas erradas. Não trate com algo inventado por um coach moderno. Não. Trate com a ferramenta que o Senhor Deus deu para você lidar. Trate com ela. Qual ferramenta você tem usado? Será que você está esperando corrigir seu casamento subindo a montanha? Será que você está esperando para corrigir a tua vida de imoralidade com a lei do Senhor? Não caia nessa. Essas são ferramentas erradas para solucionar o problema. Você precisa falar com Deus e falar para Ele que Ele está na sua presença, Ele está dentro de você, fazendo morada em você, e tratar com Ele os erros que você está cometendo. Peça para que Ele te ilumine. Peça para que Ele crie em você estratégias claras para você vencer esse mal. Mas é o Espírito Santo que vai te capacitar a fazer isso. É o poder dele que vai te capacitar a fazer isso. Não é o teu poder, não é a tua força, não é o que você tem vivido. É Ele quem vai te dar. E assim a gente pode dizer como os Gálatas, como Paulo disse aos Gálatas, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, o texto afirma, jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne. Antes do Espírito, fortaleça a tua vida no Espírito, se encha dele e certamente você vai vencer o pecado que tanto te atrapalha. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar mais um hino e depois vamos orar, encerrando e impetrando a bênção. Vamos cantar juntos. Thank you.
Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua palavra, ó Deus, que é tão firme, que é tão eficaz, que é tão penetrante, ó Deus, e que transforma as nossas vidas. Ó Senhor, nos ajude hoje a vencer aqueles pecados que temos teimado em cometer. Nos ajude a progredir, como diz Paulo, ó Deus, na santificação, para que a gente viva em novidade de vida e uma vida que agrade ao Senhor. Ó Deus, nós carregamos o nome de cristãos, ó Deus. Nós carregamos o nome daquele que é santo, daquele que é puro. Nós carregamos o nome daquele que morreu por nós na cruz do Calvário e que venceu a morte em nosso nome, ó Deus. Que nós possamos retribuir isso em amor, que nós possamos retribuir isso, ó Deus, em santidade de vida. Ó Pai, nós sabemos que nós não devemos viver vidas santas para ganhar a salvação, mas devemos viver vidas santas, ó Deus, em amor por aquele que venceu a morte por nós. Nos ajude, ó Deus, a termos uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de progresso, uma vida de transformação, uma vida de mudança radical do nosso coração, ó Pai. E isso não depende de nós, depende do Santo Espírito do Pai, que habita em nós, ó Deus. Nos ajude a compreender a pessoa do Espírito Santo, para que Ele possa, Deus, fazer essa mudança em nós, para que de maneira sábia, para que de maneira coerente, para que de maneira a entender o que está acontecendo, nós possamos tratar isso contigo e criar estratégias, ó Deus, firmes para vencer o pecado que muitas vezes, ó Deus, ainda habita em nós. Nos ajude nisso, ó Pai, nos ajude nisso, para que tenhamos vidas transformadas na boa vontade do Senhor. Ó Pai, obrigado por esse momento de culto que tivemos hoje, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre nós. Abençoe, ó Pai, os nossos irmãos que carecem de Ti, ó Deus, de saúde, carecem de ânimo e de vigor, para que possamos viver uma semana, Deus, abençoada na Tua presença. Nos proteja, ó Deus, em todo momento, nos guarde, ó Deus, dos perigos que temos enfrentado, nos dê, ó Deus, o trabalho necessário para suprir as nossas necessidades, nos dê emprego, ó Pai, nos dê clientes, fortaleça, ó Deus, a nossa vida nesse sentido, para que, ó Pai, nós possamos viver vidas tranquilas e abençoadas pelo Senhor. Nos dê a Tua graça, ó Pai, nessa semana, Tua proteção, Teu consolo e tudo, ó Pai, que possamos retribuir ao Senhor, que seja em amor ao Teu nome. Obrigado, ó Pai, por isso. Nós Te louvamos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus ilumine o seu caminho e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje com você, para todo sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos.